Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia a todos, bom dia Cris, bom dia Tomás, bom dia Taquinho, nossos ouvintes aí assíduos. Estamos aqui num tempo aí que só tem um tema que interessa, que é tudo que está acontecendo que diz respeito ao coronavírus. Pois é, aqui na França eu tô... Bom dia, Alberto, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Antes de começarmos a nossa conversa sobre a Covid-19, coronavírus, desculpa eu, vamos lembrar pro pessoal para dar o like, compartilhar o nosso vídeo, que é sempre muito importante. A gente fica muito agradecido também com os comentários, que são sempre muito elogiosos, né? E, enfim, estamos todos nessa situação, agora já quase na minha terceira semana de confinamento, tentando me concentrar, não ficar maluco. E, enfim, aqui na França as coisas estão numa situação grave, os números de mortos aumentam ainda a cada dia, então não chegamos no pico, mas não é isso que está me deixando maluco. Aqui na França as coisas estão funcionando mais ou menos como previsto. Quer dizer, o comércio não está funcionando, mas na lógica da quarentena, enfim, os serviços de entrega e as pessoas estão conseguindo comer, os estabelecimentos comerciais, mercados, tudo mais, essenciais, estão abertos, então a vida está seguindo. O que me deixa mais preocupado, o que está me enlouquecendo, é menos ficar amarrado, preso dentro de casa, e mais as notícias do Brasil, porque o Brasil me parece que ainda não chegou, ou pelo menos os dados que nós temos ainda não mostraram uma explosão de casos, mas ela vai chegar. Se ela ainda não foi demonstrada nos números, ela talvez alguma hora chegue nos números e, sem dúvida, vai estourar em muito pouco tempo. Então, isso tem me preocupado bastante. A pouquíssima reação do governo também tem me preocupado muito, porque é um país que, apesar de eu estar longe, é um país que eu amo. As pessoas que eu amo estão no Brasil, então é normal que isso deixe todo mundo um pouco mais angustiado. Então, eu queria saber aí de vocês, o que vocês têm para me contar também nessa semana, o que aconteceu no Brasil. Bolsonaro arregou, foi isso? Ou já voltou a fazer as bobagens que fazia? Não, eu acho o seguinte, que eu tive até um momento aí que eu tive um pouco otimista em relação à situação brasileira. Eu cheguei a achar que a gente não ia ter uma explosão de casos, aí no início dessa semana principalmente, mas os últimos 3 dias, os números que vieram foram muito assustadores. Mesmo com toda a subnotificação que a gente sabe que existe, o governo está fazendo um esforço para fazer mais testes, etc., o número de casos ele passou a subir na casa dos milhares, né? Estava na casa das centenas e agora está subindo mais de 1.000 casos por dia, né? E o número de mortes, por exemplo, a gente já passou a Coreia. A Coreia tem um início da pandemia muito anterior ao Brasil, tem ainda muitos mais casos que o Brasil, mas tem menos mortes. E a gente a todo dia que, nos últimos 3 dias, né, esse número de mortes está subindo muito. Ontem, eu dei uma saída pela primeira vez aqui em 10 dias, eu fiquei 10 dias dentro de casa sem sair nenhum dia, então eu tinha uma ideia que só da minha rua, como é que estavam as coisas. Eu tive de ir no Botafogo, depois fui no Sacolão comprar verdura, que tinha acabado tudo aqui em casa. Eu fiquei meio assustado, porque assim, mesmo tendo menos gente na rua, o movimento era muito grande. Então eu acho assim, que eu estava tendo uma ideia que a gente estava numa quarentena mais forte no Brasil, e essa saída ontem me deixou um pouco assustado, porque eu estou vendo que é uma quarentena meia boca, né? As pessoas estão saindo, estão tendo contato umas com as outras, né? A notícia que a gente tem aqui nas comunidades que está tendo muita atividade também, e com esses números que começaram a subir ontem aqui no Brasil, eu voltei a ser pessimista em relação à situação. E os números globais
Ontem a gente bateu em 1 milhão de casos no mundo, né, com 50 mil mortes. Ele já passou disso, hoje já está chegando a quase 1 milhão e 100 mil. Nós já estamos indo para a casa dos 100 mil por dia no mundo, né, de casos. E estão indo para a casa de 5 mil mortes por dia. Essa que é a realidade. E no mês de março, né, quando você olha as curvas, você vê que ela estava acelerando no mês de março. Talvez ela comece a desacelerar um pouquinho agora no começo de abril, mas a gente não tem ainda noção, porque existem países que estavam muito no processo muito inicial, como a Índia, por exemplo, que está numa situação parecida com o Brasil. A Índia começou a crescer muito nos últimos 3 dias também. Quem lidera hoje é os Estados Unidos, que é impressionante. Os Estados Unidos está num ritmo alucinante, né? Isso aí deve diminuir brevemente. Mas aí vem outros países, Indonésia, Índia, etc. E ainda tem a África, né? Que a África tem pouquíssimos casos ainda na África, mas tudo indica que vai subir muito. Então, o panorama é que essa pandemia ela vai continuar durante um bom período ainda. Eustáquio, e a África tem a Nigéria, né? Quando chegar na Nigéria, a Nigéria é muito populosa, né? E é um padrão de vida, né, tipo da Índia, ou até mais baixo, né? Assim, tem menos capacidade de governança, né? Porque a Índia, bem ou mal, você tem uma estrutura de governança que consegue implementar determinadas medidas. A Nigéria tem muito conflitos, né, de regiões do país, e tem uma situação de saneamento básico horrível, né? Então, a Nigéria é um caso. Mas, assim, o Egito também tem crescido muito, e o país que está na frente, naturalmente, pela maior globalização, é a África do Sul, né, que está mais ou menos aí comparada com o Brasil, um pouquinho, uma semana atrás do Brasil. Mas tudo indica que vai crescer muito na África também. Aqui, pessoal, um dado que eu achei muito interessante, que mostra como a progressão da doença é muito acelerada e como a gente não sabe ainda exatamente todas as consequências, né, desse contágio assim tão rápido, como a gente ainda vai ver muitos desdobramentos, né? Esse dado é de um especialista, não lembro agora o nome, mas enfim, fácil de achar na internet. Ele fala que o mundo levou 3 meses para chegar a 100 mil casos e apenas 1 mês para chegar em 1 milhão. Então, mostra como essa progressão é muito acelerada. E eu queria, assim, o Taquinho estava falando entre ser otimista e pessimista. Eu realmente não consigo ser otimista. Eu acho que a gente ainda vai ver muita desgraça aí que esse vírus vai provocar. E eu, particularmente, na semana agora que passou, fiquei muito chocada com a situação do Equador. Aquelas imagens de Guayaquil me marcaram muito. Eu conheço o Equador, é um país adorável, já estive lá, enfim, e fiquei muito triste de ver aquilo, né? O colapso não só do sistema de saúde em Guayaquil, como do sistema funerário, incapaz de recolher os cadáveres e sepultar adequadamente aqueles cadáveres na rua. Isso é um retrato muito sombrio do que esse vírus ainda é capaz de provocar. E a gente está falando de uma cidade, que é Guayaquil, que tinha, agora quando a notícia saiu, no dia que eu vi, talvez hoje já tenha mais, mas no dia que eu vi tinha 60 mortos, uma única cidade do Equador. Isso é mais do que muitos países, né? Então, isso mostra como esse vírus, em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, o estrago que ele provoca é absolutamente, enfim, deplorável. E vocês estavam falando da África, então... E não só na África, acho que aqui no Brasil a gente ainda vai ter cenários assim bem complicados. E eu queria perguntar... Oi, diga. Antes do programa começar, a gente estava aqui conversando e você tinha mencionado o seriado da Netflix. É um seriado interessante. É um seriado chamado Pandemia. Eu relutei um pouco em assistir, porque, enfim, né, por toda a situação, aí você ainda vai assistir
um seriado sobre esse assunto, mas eu tenho achado, são 6 episódios, eu estou no 3º, eu acho que o documentário é muito elucidativo, primeiro porque ele mostra esforços de cientistas no mundo inteiro para tentar antecipar de onde viria a próxima pandemia. Todos eles dizem. E o documentário ele foi gravado, editado, enfim, agora em 2019, e a Netflix botou agora no começo do ano. Então, ele é muito atual. E todos os cientistas, eles são unânimes em dizer, não é uma questão de se vem uma nova pandemia, a questão é saber quando ela virá e de onde virá. E alguns dos cientistas, um particularmente me chamou a atenção, porque foi muito preciso o diagnóstico dele. Ele diz, virá da China a próxima pandemia. E aí, mas enfim, por outro lado, é muito bom, porque o documentário também fala de esforços no mundo inteiro para conseguir desenvolver uma vacina, né? E mostra também, ao mesmo tempo, também mostra a precariedade em alguns países para combater essas epidemias. Eles mostram, no caso do Congo, o ebola, mostram na China a gripe, se eu não me engano, é a gripe, não sei se é a gripe suína ou a gripe aviária, mostram muito a atuação dos profissionais que estão na linha de frente. Enfim, eu acho bastante elucidativo, enfim, recomendo para quem tiver essa disposição de enfrentar o assunto, que não é fácil. Pois é, realmente, eu ainda não vi essa série, quero muito ver. As cenas que eu assisti de Guayaquil, do Equador, elas também mexeram muito comigo, Cris, que você falou, e são cenas que eu já tinha lido, que ocorreram muito parecidas na gripe espanhola, né? Há mais de 100 anos atrás. Falavam que naquela ocasião também os corpos eram colocados na rua, porque não tinha, enfim, o sistema funerário ainda mais precário. E o meu medo é que isso venha acontecer no Brasil, nas comunidades principalmente, nas zonas mais carentes, em que, se nós tivermos o surto maior ainda, não é, um surto generalizado, a situação pode chegar nesse ponto. Aqui na França, ontem, pelo telefone, eu conversava com uma conhecida minha que mora no interior, no sul da França, num lugar que, claro, como toda cidade da Europa, tem alguma estrutura, alguma infraestrutura, mas é uma zona rural. E ela comentava que o que se dizia por lá é que os hospitais já estavam começando a pedir para as pessoas de idade não irem para lá, que eles não teriam condição de receber todas as pessoas de idade, algo que já aconteceu na Itália. Então as pessoas ficam em casa, acabam às vezes falecendo em casa, isso causa uma subnotificação, inclusive, e no final as pessoas às vezes, enfim, no caso do Equador, a França não chegou nesse ponto, a Itália também não, mas eles já estão no ponto de, enfim, fazer grandes valas quase não comuns, mas enfim, enterrar gente já de baseada, uma quantidade de cadáveres gigantesco. São imagens que mexem muito com a nossa humanidade. A gente vê como vulneráveis. E só um comentário, o Taquinho falou como que a África do Sul, por exemplo, está uma semana antes da gente no Brasil, não é? A França talvez esteja 2 semanas na frente do Brasil. E como é um crescimento, uma projeção geométrica, a cada 3, 4 ou 5 dias dobra a quantidade de tudo, de infectados, de mortos e tudo mais, é isso. No começo, no Brasil, a gente tinha a impressão de que não era nada. O quê? Um caso, 2, 4, de repente já virá 8, 16, 30, a progressão geométrica total. Então, a tendência é essa. Tomás, é interessante isso, porque a Itália foi assim também, Espanha, todo mundo não dá bola, né? Todo mundo acha o seguinte, não vai acontecer comigo. Circulou na internet os vídeos lá do prefeito de Milão não pode parar, que ninguém acredita que vai acontecer. É só com o passar do tempo que as pessoas vão se dando conta que estão diante de uma tragédia. Esse negócio de morrer em casa, Tomás, eu li um artigo muito interessante, que na Holanda a eutanásia é legalizada, né? Então, se eu não me engano, são 2 ou 3 países na Europa. A Holanda é o mais, digamos assim, o mais vanguardista, acho que na Bélgica também. Então, o que está acontecendo na Holanda? Como isso é parte de uma mentalidade, a mentalidade que aceita a eutanásia, né? Então, quando veio isso lá, isso que está acontecendo lá, de fato, os idosos não vão para o hospital lá, eles ficam em casa, que já, digamos assim, tem a ver com o fato de legalizar a eutanásia, né? Eles já têm uma certa conformidade com o que vai acontecer, já que vai acontecer mesmo, fica em casa e acabou. Né? E certamente, por conta disso, a subnotificação. Essa coisa da subnotificação, eu não tenho a menor dúvida que ela é generalizada.
né? Talvez, o próprio Taquinho mencionou, talvez em alguns poucos países, Coreia, né? Ilhas, né? Hong Kong, Singapura, né? Mas eu acho que na maioria dos países, por diversas razões culturais, infraestrutura, a subnotificação é muito grande. Ninguém vai saber quem subnotifica mais ou menos. Só com o passar do tempo, com muita pesquisa científica, a gente vai saber. Alberto, eu tenho uma pergunta para vocês três, na verdade, porque, de novo, eu estou longe do Brasil. E o que eu vi, infelizmente, o que eu vi foi, de novo, uma mensagem contraditória do governo. Me pareceu que o presidente da República, na última terça-feira, fez um pronunciamento que, na verdade, não disse nada, mas calado ele é um poeta, então quando ele não falou nada, ou praticamente nada, foi uma melhoria gigantesca, um salto qualitativo enorme, não é? Mas logo depois já começou a colocar em questão a autoridade do ministro da Saúde, logo depois começou, enfim, a receber gente na porta do Palácio do Planalto para atacar as instituições uma vez mais. Então eu me pergunto, o que está acontecendo, não é? O que me deixou talvez mais chocado é que, além do Bolsonaro cada vez mais me parecer um presidente decorativo, em que só abre a boca ou para não dizer nada, ou para falar fake news, ou para, enfim, atacar as instituições, é que ele agora parece estar apelando cada vez mais para a religião. A solução desse negócio aí agora, a única, só podemos rezar, não é? Então ele disse que iria organizar um jejum nacional para enfim, que as pessoas ali reúnam energias espirituais para combater o vírus. E, gente, isso não é sério, isso não é política pública. O meu comentário é que parece que o Cabo Daciolo está na presidência da República. Eu acho que o próprio Cabo, pelo menos, ia se isolar no monte, ia ficar longe das pessoas. Então, me pergunto, o governo tem, de fato, mudado sua posição ou, enfim, a situação continua como ela estava faz alguns dias? Eu acho que o governo é um desastre total, né? Porque assim, a mensagem que o governo manda, no mínimo, é contraditória, porque o ministro fala uma coisa, o presidente fala outra, e o pior é o seguinte, que eu acho que esse governo, ele reflete um pouco da sociedade brasileira. Então, tem muita gente na sociedade, alguns setores, por exemplo, empresariais, pessoas que trabalham na informalidade, e outras pessoas que são céticas sobre qualquer coisa, que não estão acreditando ainda na epidemia, né? Inclusive pastores, né? Particularmente eu vi um vídeo do Silas Malafaia conclamando as pessoas a saírem nas ruas, etc. Então, essas mensagens são extremamente preocupantes, porque é isso que vocês falaram. No início, é tudo muito tranquilo, né? Morre uma pessoa ou outra, uma pessoa ou outra fica contaminada, etc. Mas aquelas imagens da Itália também, que foram as primeiras que apareceram, os caminhões, né, do exército, né, levando os corpos para ser cremados em outra cidade, porque na própria cidade não tinha condições de enterrar, né? Já pensou, você com a sua família mora numa cidade, né, sua família mora numa cidade há gerações, etc. Você não pode ser enterrado na sua cidade junto com os seus familiares, tá? Essa situação ela vai chegar aqui no Brasil. Então, o Equador foi um chamamento para a situação. E eu acho que não só o Bolsonaro, né, mas como uma parte da sociedade brasileira ainda não percebeu a gravidade das coisas. Isso que eu falei. Ontem, depois de 10 dias, eu saí, dei uma volta rápida, que eu tive de resolver umas coisas em Botafogo. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas na rua. Então, essa quarentena, ela não está sendo feita da forma adequada, né? E a gente, eu fiquei muito claro para mim ontem, nós não estamos levando a sério o suficiente a ameaça dessa pandemia, e aí os cenários são muito ruins daqui para frente. Ou a gente muda de mentalidade, ou nós vamos pagar um preço muito grande. E o governo, infelizmente, não dá para esperar nada, porque o governo, o próprio Bolsonaro leu uma declaração na televisão, mas no dia seguinte ele fala outra coisa. Então, assim, é quando começar a empilhar, né, o número de mortos nas ruas, nos caminhões, etc., e as pessoas vão começar a acordar para o que está acontecendo.
Deixa eu pegar aqui o gancho do Taquinho, vou deixar o Alberto responder essa pergunta por último, porque eu acho que ele fecha melhor esse assunto. Eu estou com a minha internet instável, vou tentar ser bem sintética para responder o Tomás. E uma coisa que o Taquinho falou, que o Bolsonaro ainda não percebeu a gravidade, ele não percebeu nem vai perceber, porque ele não tem capacidade cognitiva para isso, né? Então, não vai passar disso. Aquela leitura que ele fez essa semana, que as pessoas acharam que foi uma postura mais equilibrada, aquilo não é o Bolsonaro. Tanto é que logo em seguida, não durou 12 horas, na manhã do dia seguinte, ele postou um vídeo falso que mostrava desabastecimento em Belo Horizonte. O Bolsonaro é isso. Ele é a própria epidemia de ignorância. Ele é o contaminador geral da República, né? Então, não se pode esperar nada além disso. Agora, o que eu não queria deixar passar aqui na nossa conversa, embora seja um aspecto conjuntural, mas não é pouca coisa, né, nesse cenário que a gente está analisando. A epidemia fez com que o Lula e o João Dória estabelecessem um canal de diálogo. Isso não é pouca coisa. Pode não dar em nada, pode não evoluir, a epidemia pode acabar e eles podem não levar essa conversa adiante, mas para o Lula ter feito um comentário público elogiando os governadores e falando especificamente do Dória, é porque existe algum movimento nos bastidores, existem sinais de fumaça, tem emissários de um lado e de outro conversando, porque o Lula jamais faria uma manifestação dessa pública se ele não estivesse antecipando o próximo passo, né? Se vai dar em alguma coisa mais concreta ou não, ainda é cedo para dizer, mas não foi pouca coisa esse comentário, digamos assim, essa cordialidade pública entre Lula e João Dória. E aí eu deixo esse gancho para o Alberto comentar. Olha, eu acho que o Bolsonaro está totalmente isolado. A minha preocupação maior, em algum momento, era não ter uma liderança clara. E aí eu me dei conta que quem está fazendo a liderança disso é a Rede Globo. E o Jornal Nacional está sendo muito importante. Aumentou a audiência do Jornal Nacional e aumentou a audiência da Rede Globo. As pessoas foram atrás de informação. Não significa que essa audiência vai ficar tão alta como está agora, depois de passar do pior momento. Mas isso é um sintoma, isso é um indicador muito importante. Também está todo mundo preso dentro de casa, né, Alberto? Então a única coisa que sobra é a televisão, né? E uma coisa interessante essa semana, não me lembro qual dia, o último quadro do Jornal Nacional, aí o Bonner falou assim, agora vamos entrevistar pessoas que não podem parar durante a pandemia. Aí eu falei, eu pensei comigo, né, fração de segundos, vou entrevistar médicos, etc. E foram entrevistar 2 garis. Acabaram o Jornal Nacional com isso, foram entrevistar 2 garis. E os garis, as figuras falavam bem, alegres, etc., no Rio, e eles disseram, olha, eu vou continuar trabalhando, mas fique em casa. Na verdade, o recado do Jornal Nacional era muito claro, dizendo o seguinte, a população vai seguir os 2 garis, mas não vai seguir o presidente. Tá? Isso era muito claro. E aí, no dia seguinte, o último quadro foi um aniversário de uma senhora de 100 anos no Espírito Santo. Né? O Jornal Nacional estava mandando outro recado, olha, as vidas importam. E mesmo as que não só as velhas, as muito velhas, porque é raro chegar em 100 anos. Né? Então, assim, eu acho que ele está inteiramente isolado, o Ministério da Saúde está fazendo o que tem que ser feito, os governadores estão fazendo o que tem que ser feito, prefeitos, a mídia, a sociedade de um modo geral. Agora, é péssimo o ruído, né? Porque o país não vai todo na mesma direção. Pega o nosso vizinho aí, a Argentina, onde o presidente uniu todo mundo em torno dele, inclusive a oposição, só dá declarações importantes juntos, ele e o prefeito de Buenos Aires, que é o opositor dele. Aí eu vi lá a AFA, Associação de Futebol da Argentina, né, a CBF deles, fez um vídeo maravilhoso, um vídeo que dizia em algum momento, abriríamos mão das 2 Copas para ganhar esse campeonato de agora, um vídeo que juntava a mobilização do futebol, as paixões do futebol, com a mobilização necessária. Por que a AFA fez isso e a CBF não faz? Né? Não tem a ver com diferença de recursos, tem a ver com diferença de liderança. Se nós tivéssemos uma liderança indicando tudo, não estou dizendo que a CBF necessariamente faria, mas haveriam muitas ações desse tipo que a AFA fez. Infelizmente, não é o caso, a gente vai ter que conviver com isso. Eu acho que para a elite, de um modo geral, né, essa coisa do Dória
com o Lula. Por enquanto, eu acho que eles são muito inteligentes, né? Eles sabem o seguinte, o que todo mundo está pensando agora, o nosso programa, né? Nosso programa é sobre esse assunto. Ninguém mais pensa em outro assunto, porque é grave, de respeito à vida das pessoas, dos nossos entes queridos, às nossas. Não sabemos se... tomara que nada aconteça, né? Bate 3 vezes na madeira. Mas, assim, qualquer um de nós pode morrer. Morreu criança aí de 12 anos na Bélgica. Quer dizer, então, está todo mundo preocupado. Aí, o que Lula e Dória fazem? Todo mundo só pensa no coronavírus. Nós representamos a sociedade, a grande maioria. Então, como na política, na vida, em todo lugar, na política há colaboração e há competição. Ainda que haja competição a maior parte do tempo, os políticos também colaboram entre eles. Como é que o Trump consegue governar se ele é minoritário na Câmara dos Deputados? Porque há algum grau de colaboração. Então, essa colaboração, não sei se vai ter desdobramento, pode ser que não, mas não faz diferença. Né? O simbolismo é muito importante, né? O elemento simbólico, e os dois sabem disso. E Bolsonaro resolveu seguir esse caminho que, olha, a ciência política não consegue explicar Bolsonaro. Bolsonaro é um caso psiquiátrico, né? São poucos os líderes no mundo que estão fazendo isso, parece que o da Bielorrússia, aquele maluco lá da Nicarágua, Daniel Ortega, meia dúzia, quer dizer, são coisas de gente doida, não tem outra, né? Não tem outra explicação, não tem outro entendimento para isso, né? E é claro que os países que são liderados porque eles têm a mídia, pautam a mídia, né? Vão se sair pior do que países liderados por alguém que não gere ruído de comunicação, infelizmente. Alberto, eu tenho uma pergunta. Essa história do Lula-Dória, as pessoas falaram Lula-Dorê, né? O Dória, o Lula também, em alguma medida, mas o Dória, mais do que qualquer outro, eu acho que é um oportunista em muitos sentidos. Então, a cada momento ele usa um discurso. Durante a campanha dele agora, tanto em 2016, mas principalmente em 2018, foi uma campanha babante, uma campanha em que ele destilava ali ódio ao PT, ao Lula, a todos, que era um condenado, um criminoso, patati patatá. Ele ficava nesse discurso. E o Dória, ele muda de discurso como quem muda de meia. É uma coisa... Então, eu não acho, inclusive, que o Dória odeie o PT ou odeie o Lula. Eu acho que ele utiliza o discurso que lhe é conveniente a cada momento. O que mostra o quê? Uma capacidade, nessas horas, de, compor de outras maneiras. O Bolsonaro, como você disse, ele é um caso psiquiátrico, psicanalítico, é um cara que realmente a lógica do conflito é total a lógica na qual ele se insere. Ele realmente detesta os seus inimigos adversários, ele, vive num mundo de conspiração, não confia em ninguém. E a pergunta que eu acho que não quer calar, e eu vi aumentar nas últimas semanas e mesmo nos últimos dias as pessoas falando sobre esse assunto, é a questão da viabilidade do Bolsonaro no poder. Por um lado, me parece que a crise do coronavírus faz com que o Congresso fique um pouco manco. O Congresso não pode nem se reunir direito, se reúne de forma virtual, delibera as coisas, mas, é difícil fazer um processo de impeachment, essa é a palavra, nessas circunstâncias, no meio de uma crise, iria adicionar uma outra crise política, já a crise sanitária e a crise econômica. Vamos lembrar que o impeachment da Dilma, em outro contexto, foi aceito pelo Eduardo Cunha em dezembro, e ela só foi afastada no meio de abril. Então, é um negócio que leva tempo, mas a minha pergunta é se o Bolsonaro tem condição de continuar, e se, esses movimentos que existem de tentar removê-lo, impeachment, o que vai acontecer? Vão bater na porta dele com um cabo e um soldado? Hoje fazer um impeachment, né? Quer dizer, hoje, passando o coronavírus, é claro, o Congresso voltando a se reunir normalmente, se tivesse todas as condições, tem um elemento político importante, né? Porque o impeachment seria algo, a princípio, né? E aí pensando, evidentemente, pós-crise, tá? Que favoreceria Dória e Rodrigo Maia, né? Então, do ponto de vista da esquerda, a esquerda daria os votos, né? Mas do ponto de vista da esquerda, ela não seria favorecida pelo impeachment, né? É assim que eu vejo, né? No fundo é o seguinte, né? Para a esquerda, né? Se a direita que colocou o Bolsonaro, ela que se vire para tirar, né? Ela que se acerte entre ela para tirar.
E Bolsonaro, a gente já sabe quem ele é, alguém que parte para a briga, ele não quer saber de nada, é um alucinado. Então, na hora que, né, se alguém começar a tentar fazer isto, né, se não tiver muito claro, né, que vai conseguir, esqueça, né, porque Bolsonaro vai partir para a briga, vai mobilizar, a gente está vendo o que está acontecendo. Se ele está fazendo isso agora, imagina numa situação de impeachment, entendeu? Exatamente. Eu queria só acrescentar uma reflexão aí para a gente, porque assim que teve essa troca de tweets amigáveis entre o Lula e o Dória começou a ser atacado, criticado, né, por estar se aproximando do Lula e tal. Os bolsonaristas criticaram, não é isso? Não só bolsonaristas, setores da direita, mas não necessariamente bolsonaristas, comentaristas, enfim. A Vera Magalhães, inclusive, também comentou, ela falou que foi o maior erro do Dória, enfim, uma pessoa que a princípio não é bolsonarista. Não, isso mostra o seguinte, tem aí, a direita interditou o Lula para o debate. Né? O Lula não pode sair, é como se ele não pudesse sair da prisão, ainda devia estar preso. Ele está completamente interditado de participar desse debate. O que fazer com Bolsonaro? Como sair desse fundo do poço em que a gente está metido com Bolsonaro? Então, isso mostra toda a dificuldade da gente encontrar uma solução, porque eu não vejo outro caminho, ou seja, para tirar o Bolsonaro, com impeachment, sem impeachment, seja qual for o mecanismo, ou não, ou mesmo ele ficando até o final do governo e pensando só nas eleições de 2022, o fato é que vai ter que ter uma frente bastante ampla para conseguir tirar o Bolsonaro, porque ele não vai entregar de bandeja. Essa história, tem gente que fala de renúncia, esquece, Bolsonaro não vai renunciar. Mas aí, pensando nessa frente, você teria que vir ali de Lula a Dória. Não, tem um setor da direita que não aceita o Lula. Então, que aliança vai ser essa para tirar o Bolsonaro? Não, olha, Cris, é interessante você falar que a direita interdita o Lula. E muitos segmentos dessa direita que interditam o Lula dizem de público que o Lula é irrelevante politicamente. Ora... Que não é. Então não precisava interditar, não é? Exato. Então, assim, esse é um dilema muito grande nosso agora, entendeu? Quer dizer, se você não pode abrir o debate com todo mundo, com esses setores aqui que a gente está falando, né? Enfim, da esquerda até a centro-direita, enfim, a direita que dá para conversar, e tem setores da direita, evidentemente, que precisam também participar desse debate. Se você não pode abrir o debate com todo mundo, como é que a gente vai sair desse labirinto? Uma frente ampla em que você reduz quem pode participar. No final, uma frente ampla que é o bloco do eu sozinho. Sou eu sozinho aqui, isso não é a frente ampla, não é? Exato. Então, esse é o nosso principal problema, entendeu? É que a direita, ela não aceita conversar com Lula, não reconhece a legitimidade dele como liderança. E nós estamos falando do partido que na eleição passada ficou em segundo lugar, portanto tem toda a legitimidade para isso. E vou falar aqui uma coisa, a grande mídia brasileira também interdita o Lula para o debate aqui, é como se o Lula não existisse, ele não é ouvido, ninguém do PT é ouvido. E eu estou comparando com a cobertura da BBC. Eles estão assim, o Boris Johnson anuncia alguma medida. Então, assim, você tem que ouvir. E aqui não, aqui você ouve a situação, mas o líder da oposição é interditado. Não dá, fica complicado, né? Olha só, pessoal, a gente está chegando ao final aqui. Fala aí, Tomás. Não, eu ia comentar que tem uma dimensão psicanalítica, não é? É aquela coisa, o que o Freud dizia, que quando você precisa negar uma coisa muito veementemente, é porque no fundo essa coisa tem um fundo de verdade, não é? Então, quando alguém fala, o Lula não tem mais nenhum papel político, o Lula é carta fora do baralho. Quando você precisa reafirmar isso, é porque talvez, enfim, tem alguma coisa, que nem o paciente que chega e diz, tive um sonho, mas não tem nada a ver com a minha mãe. Então, por que você falou da mãe agora? Porque é um pouco isso. Eu fico preocupado com esse pessoal. Acho que eles precisavam aí ir pro divã, talvez. Pessoal, estamos encerrando aqui. Taquinho, quer falar alguma coisa aí? Não, eu ia colocar um outro assunto, mas deixa para o próximo programa. E vamos torcer aí para que essa semana a gente consiga reverter um pouco esse quadro, tenha mais diálogo. E essa polarização,
que nós estamos falando da política, ela está na polarização no dia a dia, a epidemia está polarizada, né? Então é difícil. Vamos tentar vencer essa polarização e procurar solução concreta, né? Porque a gente tem um problema de saúde pública muito sério pela frente. Taquinho, dá só uma pista do assunto que você queria falar, porque aí você deixa o gostinho para... Não, é sobre meio ambiente, já que você falou, é o seguinte, vai ser agora mais meia hora. Não, eu coloquei um post lá no Facebook falando assim, vamos sair da crise da pandemia de Covid e entrar na emergência, né, da pandemia e entrar na emergência climática. E aí teve uma reação muito ruim, porque as pessoas acharam que já está com um problema, você vem com outro problema, que é mais à frente. Não, vamos debater calmamente isso na próxima. O Chomsky, outro dia, falou isso. A epidemia de coronavírus, ela vai passar. Ela vai passar. Agora, a emergência climática, ela vai continuar. Então, a gente tem que estar preparado para Alberto, eu tenho uma proposta para todos nós para a próxima semana, que é o seguinte: a gente vai continuar discutindo o Brasil e o mundo e o coronavírus, porque, afinal das contas, é o que está acontecendo. Todos nós estamos confinados para falar sobre isso. Mas acho que a gente podia discutir o que isso vai impactar no futuro, tanto para a ecologia, como o Taquinho quer discutir, eu acho que é muito importante, quanto também para as relações humanas. Afinal das contas, depois disso, a gente vai se tornar mais solidário com o outro? Ou será que nós vamos nos fechar cada vez mais nas nossas tribos? As duas coisas não são contraditórias. A gente pode ficar mais solidário na nossa tribo, mas, enfim, o que vai acontecer? Acho que era um tema que a gente podia debater. Em termos de globalização também, né, Tomás? Porque o mundo se fechou as fronteiras, etc. Então, o mundo vai ficar mais isolacionista ou ele vai ficar mais globalizado e mais solidário? Então, esse é um tema interessante. Perfeito, turma. Um abraço para vocês, hein? Aí, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar. Falou. Tchau, gente. Um abração.